Amém. Obrigado, Alan. Obrigado aos músicos. Glórias ao nosso Deus. Como é bom louvar e cantar. Seja muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Você que nos visita hoje também. É uma grande alegria tê-lo conosco. Sinta-se abraçado. E se você depois no final desejar mais informações também sobre a igreja, pode vir conversar comigo. Vou estar ali no final. Vai ser um prazer ajudar você e conversarmos mais sobre as atividades da igreja aqui, mas você é muito bem-vindo e obviamente todos os irmãos, nos alegramos neste momento de culto, neste momento em que nós cultuamos a Deus, celebramos o nome dEle e nos concentramos também para ouvir Deus falar através das Escrituras Sagradas. E nós estamos então neste clima de fim de ano, Natal, que é uma época especial. Eu pessoalmente gosto bastante dessa época, boas lembranças também da infância, e ela é especial acima de tudo porque nós celebramos Cristo, e isso é razão de grandiosa alegria. E semana passada estudamos o texto de Lucas, capítulo 2, falamos sobre as boas novas de grandiosa alegria, com o episódio dos pastores e cântico dos anjos, pois nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito da necessidade que temos desse Salvador, à luz do texto de Efésios, capítulo 2. E, com certeza, Efésios é uma carta incrível, como sabemos, escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas em Éfeso, quando estava em sua primeira prisão em Roma. E, nesta carta, Paulo discorre sobre o que significa ser um crente. O que significa ser a igreja de Jesus Cristo. E ele então começa, nos primeiros capítulos, fundamentando a doutrina da salvação. O primeiro capítulo de Efésios é extraordinário, é impressionante. Você fica sem fôlego ao ler ali o que Paulo está descrevendo, pois Paulo fala sobre a soberania de Deus na eleição de seus filhos em Cristo, antes da fundação do mundo, lá na eternidade. E aí depois, então, Paulo segue discorrendo e fala sobre essa salvação aplicada na vida dos crentes, e assim formando a igreja pela obra da cruz, a união entre gentios e judeus em Jesus, formando um só corpo. E nos 3 capítulos finais de Efésios, Paulo traz as implicações práticas destas doutrinas, como que a igreja deve viver à luz desse evangelho que ela confessa, que ela crê. Então, sem dúvida, é uma carta impressionante. Eu aconselho você depois a ler em casa, com calma, a carta de Efésios, numa tacada só. Faz essa leitura, é muito edificante. E nós também estudamos nós lemos essa carta na Vigília dos Homens. Os homens que estavam lá lembram, fizemos a leitura, foi muito interessante, fizemos um grande círculo. Acho que tínhamos lá uns 30 homens, mais ou menos, um pouco mais. Fizemos um grande círculo e cada um ia lendo uma porção da Escritura, e aí a gente ia fazendo comentários, ia conversando, e foi um tempo muito abençoado, e aí fazíamos rodadas de oração à luz do texto, e foi muito, muito abençoado. Então, vale a pena a leitura dessa carta. E hoje vamos nos concentrar no capítulo 2, versos 4 a 9, em que o apóstolo deixa muito claro que Deus providenciou tudo para a nossa salvação em Cristo. Mas a pergunta é, salvação do quê? Por que necessitamos de um Salvador? Por isso vamos falar nessa manhã de 4 aspectos. 4 aspectos a respeito de nossa absoluta necessidade do Salvador Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém, à luz do texto bíblico, ok?
Esse será o nosso assunto hoje, mas vamos começar em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus Santo, poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor está no controle absoluto de tudo, ó Deus, da história da humanidade, da história de nossas vidas, fazendo tudo convergir, ó Deus, para a exaltação da Tua glória. Tu és o centro, ó Deus. E nós reconhecemos que somos pecadores perversos, nada merecedores, ó Deus. Mas em Jesus o Senhor nos oferece uma graça sem medida, Senhor. Uma bondade sem medida, um amor sem medida. Então nós te louvamos nessa manhã nele, em Jesus Cristo, porque temos um privilégio incomparável. O Salvador chegou, existe esperança, existe nova vida, Senhor. Existe alegria para os perdidos, independente de suas circunstâncias terrenas. O Senhor alegra corações pela glória do Teu Evangelho. Por isso, Senhor, eu clamo nessa manhã a Tua graça, para que o texto fale, Senhor, para que o Teu Espírito comunique vida, Senhor, essas vidas que estão diante de mim. Nenhum homem pode fazer isso, ó Deus. Nós sabemos que essa é uma obra do Senhor. Por isso eu clamo a Deus, Tua graça, o que for falado na carne seja esquecido, fica a obra do Espírito, fica a Tua palavra, Senhor, gravada nos nossos corações, produzindo vida que glorifica o Teu nome. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então. Por que necessitamos de um Salvador? Vamos abrir as nossas Bíblias lá, Efésios, capítulo 2, você que ainda não abriu, pode abrir, posiciona lá o aplicativo, o pessoalzinho já está com o celular, espero que seja o texto, que não seja o WhatsApp. E aí, então, nós vamos nos concentrar para a leitura bíblica. Por que necessitamos de um Salvador? E vamos observar, em primeiro lugar, que necessitamos de um Salvador, porque somente em Cristo Deus concede nova vida aos mortos em pecado. Escute com atenção a palavra do Senhor Deus que diz assim, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, estamos diante das melhores notícias que podemos receber. Nada pode ser maior do que isso. Nada pode ser mais precioso do que isso. Porque, por natureza, como os versos anteriores descrevem, nascemos neste mundo, você e eu, já nascemos aqui, pelo pecado herdado de Adão, nosso representante lá no Gênesis. Por este pecado herdado que você herda, que eu herdo, nascemos aqui mortos espiritualmente, separados de Deus. Essa é a pior condição que pode existir. O pecado não deixa os homens perceber isso, mas essa é a desesperadora necessidade deles, que procuram saciar isso em outras fontes, em ídolos, em falsos deuses, mas nunca encontram, porque estão separados do Deus verdadeiro em virtude do seu próprio pecado. Não tínhamos, por natureza, nenhuma inclinação natural para o Deus verdadeiro, nada. Escravos do diabo, diz o texto, filhos da ira, objetos do desprazer de Deus. Mas Deus, e graças a Deus por este mas, de Efésios, capítulo 2, versículo 4. Grife esse mas no seu
texto, esta maravilhosa conjunção de contraste no texto muda tudo. Pois Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de seu grande amor, resolveu soberanamente, livremente, ele não era obrigado a fazer isso. Os anjos pecaram e não tiveram segunda chance. Mas Deus soberanamente, livremente, resolveu mudar a nossa história de perdição, enviando o seu Filho amado, o Salvador, que é Jesus. Percebam aqui que o fundamento da nossa salvação é o imenso amor de Deus. Ou seja, nada de bom em nós mesmos. Deus simplesmente quis dar nova vida ao seu povo, baseado apenas em seu imensurável e soberano amor. E o texto está dizendo aqui que não tínhamos nenhuma condição de nos salvar por nós mesmos, estando nós mortos em nossos delitos. O que um morto faz? Nada. Ou seja, absolutamente incapazes. É isso que o termo mortos indica. Morto não faz nada. Não depende nada de você e de mim. Nada. Mas Deus. O texto fala da iniciativa de Deus, o texto fala da ação de Deus, o texto fala da soberania de Deus, o texto fala da intervenção de Deus. Não podemos nos salvar, mas Deus. Vocês lembram o que a Virgem Maria disse para o anjo Gabriel? Quando ele veio anunciar que ela ficaria grávida do Salvador. Lembram o diálogo? Lembra o diálogo entre eles? Vamos ler lá. Vamos relembrar a cena. Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Vamos folhear um pouquinho. Eu vou projetar aqui, mas é bom dar uma folhadinha na Bíblia. Sempre muito importante ouvir esse barulhinho de Bíblia folhando. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Vamos ler até o 37. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, em outras palavras, Maria diz aqui: como que eu posso ter um bebê? Eu ainda não tenho marido, sou virgem. E o anjo responde: isso mesmo, Maria, você não pode. Mas agora você vai aprender a lição mais importante de todas, que é contar com a realidade sobrenatural do agir do Altíssimo. Você vai aprender a contar com essa realidade. Escapa ao entendimento. Esta realidade milagrosa. Uma virgem não pode produzir um bebê, é impossível, mas Deus pode. E meus irmãos, esta é a maravilhosa notícia do Natal. E essa notícia aplicada a nós, aplicada a você, significa que um pecador morto em pecado não pode se converter, é impossível. Mas Deus pode. Porque para Deus não há impossíveis, e somente Ele pode criar nova vida em pecadores mortos, através do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo em nosso texto. Deus soberanamente, milagrosamente,
implantou vida em nós, mortos em nossos pecados. Pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, pelo agir sobrenatural do Espírito soberano, Ele veio e implantou vida nos pecadores mortos. Juntamente com Cristo, os crentes passaram da morte para a vida. É por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros crentes são novas criaturas. Mudança radical. Deus soberanamente implanta uma nova disposição. Deus soberanamente implanta um novo querer, um novo coração. E assim você que naturalmente desprezava este Deus verdadeiro, não estava nem aí para as coisas do Senhor Deus, achava ridículo esse papo de crente, simplesmente começa a se interessar. Você está vivo agora. Você está vivo para Deus. Agora você é sensível à voz de Deus na palavra. Agora você deseja Jesus, você ama Jesus, você busca Jesus. Como pode isso? Que loucura! De onde vem isso? As pessoas ao seu redor se espantam. O quê? Fulano virou crente? Como pode? Que loucura! Não está batendo bem? Pode sim. Pode porque Efésios capítulo 2, versículo 5 diz que Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. Para Deus não há impossíveis. Por isso eu sou crente. Por isso pode. É o agir sobrenatural dele. Eu lembro de uma ilustração muito legal das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. E você conhece, né? São histórias de ficção, mas que exploram conceitos cristãos. Então é uma boa dica de presente, né, para adolescentes, para adultos também, que se interessam por estas histórias. E no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem uma cena muito bonita, em que a feiticeira havia transformado as criaturas de Nárnia em estátuas de pedra. E o cenário era de morte, sombrio. Mas então, em um determinado momento, Aslan, o leão vitorioso, chega. E ele simboliza Jesus e ele sopra sobre aquelas criaturas. E as criaturas simplesmente retomam a vida e começam a vibrar, a celebrar em volta, ao redor de Aslan. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E o meio que Deus utiliza para chamar mortos espirituais para a vida é exatamente a sua palavra, inspirada, soprada por Deus. Assim como Cristo chamou Lázaro. Lembram do episódio de Lázaro? Jesus chegou lá na porta do túmulo, todos chorando, em pranto, diante da constatação da miséria do pecado, a consequência final, morte. Lá todos chorando, não mais esperança. E Jesus vem, se coloca lá e dá a ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro se levanta e sai do túmulo vivo. Da mesma forma, Deus chama pecadores mortos para a vida espiritual através da sua palavra. Pregação do Evangelho. Eis a importância fundamental de espalharmos estas boas novas por todos os cantos desta cidade.
Porque é o Evangelho que traz mortos à vida. Sem muita firula. Compartilhando o Evangelho, compartilhando as boas novas, porque os eleitos de Deus, no tempo de Deus, pela regeneração e o chamado do Espírito, respondem a esse Evangelho e se levantam para a vida eterna. Então, como diz Hendrickson, comentando este texto, ele diz o seguinte: tudo quanto sucede ao noivo tem um efeito imediato na noiva. Paulo faz essa conexão dos crentes com Jesus, né? Cristo envia o Espírito aos corações dos crentes para que morram para o pecado e ressuscitem para a novidade de vida. Portanto, no que diz respeito tanto ao estado quanto à condição, podemos dizer que com Cristo Jesus fomos provados, condenados, crucificados, sepultados. Ele cita vários textos para fundamentar: Romanos 6, 4-8, 8-17, Colossenses 2:12, 2 Timóteo 2:11. Mas também fomos vivificados, redivivos, ressuscitados e assentados nos lugares celestiais. Certamente que existe o fator tempo, não recebemos essa glória em plena medida de uma só vez, mas o direito de recebê-la já nos foi assegurado e a nova vida já começou. Mesmo agora, nossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Nossos nomes estão inscritos no registro celestial. É lá que nossos interesses estão sendo promovidos. Somos governados por normas celestiais, bem como motivados por impulsos celestiais. As bênçãos do céu descem constantemente sobre nós. Paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. A graça do céu enche nossos corações. Seu poder nos capacita a ser mais que vencedores. Nossos pensamentos aspiram os céus e é para lá que nossas orações sobem. É por isso que você precisa de um Salvador. Eu preciso desesperadamente de um Salvador. Não podemos nos salvar por nós mesmos. Estávamos mortos em pecado, mas Deus... Será que você está entendendo cada vez mais a sua absoluta necessidade dele? Você não pode nada sem ele. Nada. Somente nele, em Jesus, o Salvador que nasceu, que cantamos, que celebramos, somente nele você pode ter nova vida, nova e eterna vida na presença de Deus. Busque conhecer esse Jesus. Você conhece o Jesus das Escrituras? Busque conhecer ele. É a palavra que dá vida, é a palavra que promove fé. Busque conhecer esse Jesus, leia a Bíblia nas Escrituras, firme-se nele e alegre-se sobremaneira neste Natal, para a glória de Deus. Independente das suas circunstâncias. Lembrando que o Salvador já chegou e ele te deu vida. Avançando o texto, meus irmãos, o segundo ponto que podemos destacar é que nós necessitamos de um Salvador, porque somente em Cristo Deus concede nova posição para os perdidos. Como vimos, por natureza, éramos escravos do pecado. E aí Paulo então fala, no versículo 6, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Éramos escravos do pecado, estávamos presos a este mundo passageiro, as nossas expectativas eram todas voltadas somente para este mundo. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Presos e cativos aos interesses só daqui e agora, deste mundo que está entesourado para o fogo, para a manifestação da ira vindoura de Deus, e assim estávamos rumando passos largos para o inferno, mas Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está fazendo referência aqui à ressurreição histórica e à ascensão de Cristo aos céus. Como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A palavra assentar-se aqui
em referência a Jesus, é sinal de obra terminada, completa. Ele cumpriu a missão e assenta-se vitorioso no trono, para então assumir o lugar de mais alta honra no universo. Ou seja, o Salvador Jesus já veio, encarnou-se, assumiu nossa natureza, viveu uma vida perfeita, sem pecado, que eu e você não conseguimos viver. Ninguém consegue. Ele viveu. Morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e se assentou vitorioso no trono celestial. E agora, unidos a Ele pela fé, já estamos assentados nas regiões celestiais. Esta é a nossa nova posição em Cristo. Deus agora olha para os crentes, olha para aqueles que estão confiando no Senhor Jesus, Deus olha para eles como justos. Justos em Cristo, fomos tirados de um lugar de miséria e morte para sermos colocados em um lugar de honra e vida eterna. Fomos conduzidos de Adão para Cristo, fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino dos céus. É claro que Paulo está falando aqui em um aspecto espiritual, essa realidade ainda vai se consumar quando Cristo voltar e os crentes ressuscitarão fisicamente e terão corpos glorificados, mas no tempo presente já desfrutamos das primícias, das bênçãos de nossa nova posição em Jesus. E é isso que Paulo quer que os efésios compreendam aqui. E que nós devemos aprender também a assimilar a realidade da nossa nova posição em Cristo, porque é muito fácil esquecermos isso. Assumir essa realidade daquilo que Cristo fez, e nós nos esquecemos e aí então somos tomados por ansiedade. Eu caio nisso várias vezes. Enquanto estamos neste mundo, como peregrinos e forasteiros, ainda temos a presença do pecado, a influência do mundo e do diabo para combatermos dia a dia. Para isso é fundamental pregar o Evangelho. Para nós mesmos. Porque está batido a minha alma? Espere em Deus. O salmista fala consigo mesmo. Espere em Deus, espere em Cristo. E assim lembrando e assimilando a nossa nova posição em Jesus, nós já estamos assentados nas regiões celestiais, Ele venceu e estamos com Ele. E nada muda isso. Que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento, porque só o Espírito pode fazer isso. Que o Espírito Santo possa iluminar o meu entendimento. Aliás, Paulo começa essa carta orando pelos Efésios. A Deus, ilumina o entendimento deles. Senhor Deus, ilumina o entendimento deles. Porque senão eles estarão perdidos. Faz eles compreender, ó Deus, a razão do chamamento deles. A salvação pelo poder do Espírito. Que o Senhor Deus possa iluminar o nosso entendimento para vivermos cada vez mais de acordo com a nossa nova posição, crescendo com uma mentalidade celestial, pensando nas coisas do alto, vivendo em louvor, gratidão, santidade, e enquanto estamos neste mundo, buscando realizar todas as nossas atividades na dependência da graça de Cristo e para a glória de Deus como sal e luz. Deus tem missão para cada um de nós, tem propósito para cada uma de nossas vidas. Que possamos avançar, confiando nele, nos pequenos detalhes, confiando nele como sal e luz, mas lembrando que em Jesus não pertencemos mais a este mundo, graças a Deus. Não pertencemos mais, a cidadania definitiva dos crentes é o céu, vivemos agora com a perspectiva da eternidade, a nossa pátria amada é o céu, onde está Cristo. Que lá esteja o meu coração. Que nada tire o meu coração de lá, como diz Paulo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que você precisa de um Salvador, você está preso a este mundo.
dominado pelas coisas deste mundo. As coisas deste mundo ainda afetam terrivelmente a sua vida. Você não consegue pensar em outra coisa, senão nas coisas daqui e do agora. E sem Cristo você está perdido. Está você entendendo cada vez mais a sua absoluta necessidade de Cristo? Deste Salvador? Somente em Jesus você pode desfrutar desta nova posição no glorioso reino de Deus. Lembre-se disso. Medite no Evangelho, medite na palavra. Traga ao seu coração essa verdade. Levantando, segunda-feira, primeiro momento da manhã, e é incrível, os primeiros momentos, pelo menos para mim, são difíceis. Como vem pensamento ruim? De noite também, às vezes quando eu vou dormir, também vem. Mas como vem? E aí, aquela hora você precisa pregar. Por isso que a Bíblia tem que estar pertinho. De preferência aqui já. Mas é difícil, né? Eu também tenho dificuldade. Mas pregar, lembrar. Lembra desse texto em Efésios? Ele nos deu vida. Nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com o Senhor Jesus Cristo. Prega o Evangelho para si mesmo. Avançando no texto, terceiro aspecto, que necessitamos de um Salvador, porque somente em Cristo Deus nos concede bondade eterna no lugar da ira eterna. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por natureza somos rebeldes contra a lei de Deus, por isso merecedores da ira eterna. Todos merecemos o inferno, todos. Mas Deus, em Cristo, através do sacrifício na cruz, aplacou a sua ira para agora derramar sua eterna bondade sobre nós. Paulo amontoa superlativos aqui para tentar explicar essa realidade incrível. Em Cristo não somos mais filhos da ira, nos tornamos filhos amados de Deus, e agora, conforme o texto, o propósito de Deus, o Rei e Criador de todo o universo, é passar toda a eternidade demonstrando as riquezas de sua graça e bondade sobre nós, sem cessar. Você já se deu conta disso? Demonstrando a sua bondade e graça sobre nós. Isso é extraordinário. É muito difícil compreender o tamanho dessa bondade. Escapa à nossa compreensão. Por exemplo, vamos imaginar. Imagine que um rei muito poderoso, o rei mais afortunado desta terra, escreveu uma cartinha para você. Cartinha de Natal, especial, lá com selo real e tudo. Chegou. E aí o rei, ele escreve nessa carta, para você, pessoal, ele escreve nessa carta que se compromete, ele está se comprometendo a gastar todas as riquezas dele com você. Dando só do bom e do melhor, tudo que você deseja, tudo, absolutamente tudo. Isso porque simplesmente ele escolheu demonstrar a bondade dele para você pelo resto de sua vida. Já pensou? Seria uma boa notícia, não seria? Você ficaria animado com essa carta. Eu ficaria muito animado. Espantado com a generosidade deste rei. Mas agora pense que, por maior que fosse a riqueza e bondade deste rei, isso seria um grão de areia. Diante do Monte Everest, seria nada, se comparada à suprema riqueza da graça e bondade de Deus em Cristo para com a sua vida. Porque um rei terreno poderia demonstrar bondade por alguns anos apenas, 70, 80, 90, enquanto durar a sua vida nesta terra, mas Deus em Jesus vai continuar demonstrando sua bondade, que já começa aqui no tempo presente, nos pequenos detalhes e cuidados das nossas vidas, mas vai durar e se intensificar sobremaneira por toda a eternidade.
Pense nisso, bondade sem fim. Alegria sem fim, na presença do Criador e Rei do universo. O rei Davi, em Israel, foi um rei riquíssimo. Provavelmente um dos reis mais poderosos de toda a história. E ele tinha tudo nesta terra. Tudo que você poderia sonhar, Davi tinha. Tinha absolutamente tudo. Mas quando Davi contempla a glória e a suprema bondade de Deus em Jesus, até mesmo este rei se prostra e reconhece: tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença. A plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente. Além disso, riquezas materiais apenas não podem trazer conforto diante da realidade da morte, que todos enfrentaremos. E para este momento, a única coisa que pode consolar é ter a certeza, pela suprema riqueza da graça de Deus, que em Cristo, só em Jesus, você não é mais um filho da ira, mas um filho amado de Deus, objeto da eterna bondade de Deus. E nada pode mudar isso, nem a morte. Isso sim é riqueza. Então, como diz Hendrickson, o propósito, pois, que Deus teve em mente quando nos conferiu sua grande salvação, foi que em Cristo Jesus, ao longo de toda a nova dispensação e em seguida na eternidade, pudesse colocar-nos, judeus e gentios, igualmente em exibição como monumentos, troféus, das infinitas riquezas de sua graça, expressas em bondade, da qual somos e seremos para sempre os recipientes. Aprendemos aqui, meus irmãos, que o fundamento de nossa salvação é o amor e a misericórdia de Deus, e o propósito é qual? O propósito é a exaltação da glória de Deus. Somos salvos para louvor da glória de sua graça para sempre em Jesus. Tudo é para Ele, por Ele e por meio dele. É por isso que você precisa de um Salvador, eu preciso. Somente em Cristo você pode desfrutar desta bondade eterna na presença de Deus. E o último aspecto que vamos ressaltar em nosso texto, necessitamos de um Salvador, porque somente em Cristo Deus concede salvação pela graça mediante a fé. O texto diz, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, ou seja, o pacote completo da salvação, né? Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, qual o único requisito que Deus exige do ser humano para a salvação? Qual o único requisito? Fé. Né? Fé. Arrependimento e fé, que são os dois lados da mesma moeda, não podem ser separados. Ora, a Bíblia fala do arrependimento para a salvação, ora a Bíblia fala da fé, mas eles andam juntos, os dois lados. Como o Senhor Jesus começou o seu ministério, conforme o Evangelho de Marcos, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha a ordem de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando o carcereiro em Filipos perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu faço? Ele estava lá já quebrantado diante da realidade da sua miséria, já em desespero, o que eu faço? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então,
a soberania de Deus não anula, a soberania de Deus na salvação não anula a nossa responsabilidade pessoal de nos arrependermos de nossos pecados e crermos no Senhor Jesus para a salvação. Então, não anula. Somos responsáveis por crermos, por nos arrependermos e crermos. Mas o texto de Efésios diz que até mesmo esta fé necessária é obra da graça. É Deus que capacita os eleitos, que abre os olhos, que dá um novo coração pela regeneração que já falamos. Mas isso, claro, não anula a sua responsabilidade. Por isso eu quero falar com você agora, que está aqui hoje, e talvez ainda não seja crente. Talvez ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Mas finalmente você vem se reconhecendo um pecador. Está caindo a ficha para o quão nojenta é a sua justiça própria, de querer se justificar com seus atos, de ser certinho ou certinha diante de Deus. Você finalmente está percebendo que isso é um trapo imundo. Isso é nojento, é repugnante. Está caindo a ficha do seu orgulho terrível, de querer se salvar, de ser o seu próprio salvador. Finalmente está caindo a ficha. Isso é doloroso, isso dói. Mas se isso vem de Deus, louve porque é graça. E ouça o chamado do Evangelho. Porque para o pecador que chega a esse estado, existe salvação, existe esperança. Corra para Cristo. Renda-se a Jesus hoje. Abandone essa rebelião. Abandona. Diante da cruz mesmo, abandona. Se prostra. Curve-se a Ele. Confie em Jesus. Confie na obra da cruz, que morreu pelos nossos pecados. Confie na ressurreição, que pode te dar uma nova vida. Confie que o poder que há no Filho de Deus é suficiente para te salvar eternamente. Simplesmente confie. Renda-se a este Salvador. Encontre esse Cristo na palavra, renda-se a Ele e tenha a maior alegria que um pecador pode ter nesta terra, que é ser salvo pela graça. E se você está aqui hoje crendo no Senhor Jesus, talvez já há uma longa jornada de caminhada com o Senhor, talvez nasceu numa família cristã, crendo desde novinho, saiba, lembre sempre, não há nenhum mérito seu nisso. Nada. Não é porque você nasceu numa família X, Y. Não é porque você viveu a vida toda na igreja e você é certinho. Não tem nenhum mérito, nada em você. Nós não somos bonzinhos em nós mesmos. Pelo contrário, somos bem perversinhos. E isso desde o nosso nascimento. Mas se você está crendo, saiba, isso é graça. Isso é graça. É graça que nos alcança. É graça que traz os mortos para a vida. Não de obras, para que ninguém se glorie. A glória pertence toda a Deus. Saiba que se você está aqui tentando se fazer crente, por suas obras ou pelo seu desempenho, você está entendendo completamente errado o Evangelho. E muitas pessoas estão na igreja com essa atitude. Se você está aqui ainda tentando se fazer crente pelo seu desempenho, isso inclusive é a razão da sua frustração. Saiba que você ainda não entendeu o Evangelho. Você precisa voltar para a palavra. Precisa de ajuda, por favor, venha falar comigo, venha falar com os pastores, com os diáconos, venha conversar. Porque você está negando o que somente Cristo pode fazer por você. Você está negando. Querendo se fazer Salvador. As boas obras de obediência, elas são consequência. Nunca para conquistar a salvação. Pois somente Jesus foi capaz de conquistar ela na cruz por nós. Descanse nele.
Finalmente descanse nele. Descanse em Cristo. É por isso que você precisa de um Salvador. Volte para Ele. Descanse no Senhor. Você só pode ser salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Amém? Concluindo, amados, então, esses são alguns aspectos que falam sobre a nossa necessidade do Salvador. Como vimos, somente em Jesus, Deus concede nova vida aos mortos em pecado. Louvores a Ele. Somente em Jesus temos uma nova posição. Estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Somente em Jesus desfrutamos de bondade eterna no lugar da ira eterna. E somente nele somos salvos pela graça, mediante a fé. Portanto, qual o verdadeiro significado do Natal? Depois de tudo que ouvimos aqui e lemos no texto. As festinhas são legais, o presente é bom, é divertido, reunir com a família é bem legal. E podemos curtir tudo isso. Mas qual é a essência? Qual o verdadeiro tesouro do Natal? O verdadeiro significado, amados, é que Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores que nele confiam. E assim apresentar diante de Deus um povo vivo, um povo que estava morto, agora vivo. Ele vai apresentar, o conquistador, o rei, ele vai apresentar diante de Deus um povo vivo, santo, de todas as raças, línguas e nações, e um povo que valoriza e louva, acima de tudo, a suprema riqueza de sua bondosa graça, ao enviar tão grandioso Salvador. Esse é o significado do Natal. Sendo assim que neste Natal e no novo ano que vai se iniciar, que temos agora pela frente, e assim continuamente, que a sua vida possa ser um instrumento para exaltar a glória desse Salvador. Que as nossas vidas possam ser pela graça, pelo agir dele em nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tão glorioso Evangelho, por essas verdades tão caras, ó Pai. E reconhecemos que por nós mesmos não temos a condição, ó Deus, de entender essas verdades. Não temos a condição de crermos nelas, Pai. Ó Deus, somos inteiramente dependentes de Tua graça. Por isso nós rogamos agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor aplique essas verdades nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos esta realidade espiritual e desfrutarmos já no presente das bênçãos em Jesus, ó Deus, que serão consumadas quando Ele voltar gloriosamente. Ó Deus, prepara a Tua igreja, santifica a Tua igreja na verdade, na Tua palavra. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos a alegria também de celebrarmos este Natal entendendo o real significado. Não mais iludidos, ó Deus, com as confusões e filosofias vãs deste mundo, mas alcançados por Tua verdade, libertos por Tua verdade. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.